As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Deitado em cima de uma grama alta, Miguel, o sonhador, dormia bastante, o sono pesado. Primeiro ele achou que era um caçador primitivo, correndo atrás da sua presa com arco e flecha na mão. Mas o coelho, muito rápido e esperto, deu uma canseira para Miguel e ele não conseguiu o abater, aumentando assim a sua frustração. Sua barriga roncava. O coelho tinha entrado por baixo de uma casa abandonada. Um casebre de madeira, sujo e cheio de teias de aranha. Miguel bateu na porta, esperando que alguém fosse atender, mas parecia não ter ninguém na casa. Ele então entrou devagar para não fazer barulho. Vai que tem bastante comida da casa, nunca se sabe. No meio da sala, enorme, por dentro a casa parecia ser muitas vezes maior do que pelo lado de fora. Era estranha aquela sensação, pensava Miguel. Como isso seria possível? Ele então viu no meio da sala uma enorme escada. Parecia que levava até o céu. Brilhante, parecia refletir e amplificar o pouco da luz do sol que entrava pelas frestas da janela. O que é isso? Ele pensou. A escada saía pelo teto da casa e se perdia de vista. Parecia uma escada que estava ligando o mundo físico ao mundo dos céus. Curioso, o sonhador resolveu subi-la. Queria saber o que tinha no final dela. Imaginou que tivesse um delicioso pão com carne e um suco de uva. Então, ele começou a subida. A madeira da escada rangendo a cada passo do jovem. Conforme ele foi subindo, a temperatura foi caindo. Ele sentia cada vez mais frio. O vento soprando no seu ouvido e deixando seu pescoço duro. Miguel já estava cansado, mas não pensou em desistir nenhum minuto. A todo momento ele olhava para cima, esperando ver o final da escada. Depois de um tempo, ele estava voando junto com os pássaros, que tinham um olhar amedrontador, prestes a atacar ao primeiro sinal de perigo. Mas Miguel não mexeu com eles. Em pouco tempo, as aves já voavam abaixo dele, e Miguel estava quase tocando nas nuvens. Quando chegou nelas, as nuvens tinham uma certa densidade, como algodão espremido com água. Ele conseguiu tocar, rasgar e até se apoiar nas nuvens. Era estranho. A escada parecia terminar em uma enorme nuvem acima, que tinha uma coloração diferente e misturava todas as cores do arco-íris. Miguel estava achando aquela nuvem linda, porém, sabia que poderia ser algo perigoso, algo sombrio. Quando ele colocou a cabeça dentro da nuvem, algo o puxou para cima. Ele então deu um grito desesperado. Com a cabeça baixa e os olhos fechados, pediu que não o matassem. Ele estava apenas com fome. Na sua frente estavam os famosos anjos, figuras cheias de olhos e com desenhos geométricos diferentes. Enormes tentáculos que pareciam asas se moviam para cima e para baixo. Um deles, com uma voz poderosa e profunda, que tocou a alma de Miguel, falou: "Saia daqui, e se voltar, nós o mataremos." Então, o anjo empurrou Miguel da nuvem e caiu milhares de degraus, acordando de supetão assustado. Caramba, isso foi muito real, ele pensou. Com a barriga roncando, ele sabia que precisava se alimentar. Dentro da sua sacola, apenas migalhas de um pão que ele tinha comido horas antes. Nada para se alimentar. Se espreguiçou e levantou do chão. Sacudiu o resto de grama que agarrava na sua roupa e foi andar.
Precisava descobrir o novo lar. Voltar para o seu antigo povoado estava fora de cogitação. Ainda mais depois dos crimes que havia cometido. Uma alma pela outra. Uma senhora bastante sábia tinha lhe contado. Só entregando a sua alma para encontrar a verdadeira paz. Sua vida tinha se tornado um pesadelo, assombrado por pensamentos intrusos e vozes que o mandavam fazer o que ele não queria. Ele sentia presenças estranhas, uma opressão muito forte. Precisava se livrar dessas coisas, mas ele não sabia como. Então, ele andou por horas, procurando algum lugar que pudesse descansar. Quem sabe um lugar que tivesse bastante comida e uma enorme fogueira. Assim, se aqueceria do frio e mataria sua enorme fome. Andando e pensando que estava sendo guiado por forças maiores, ele chegou a uma floresta densa, muito escura. A copa das árvores impedia que a luz chegasse para iluminar aquele lugar. O chão era úmido e frio, e algumas criaturas nojentas se arrastavam por ali. Ele viu na árvore alguns vermes da seda, gordos e suculentos. Ele não hesitou em pegar alguns e comer, mesmo com cara de nojo. Aqueles animais taparam um pequeno pedaço do seu estômago. Lhe deram energia suficiente para seguir em frente por mais um tempo, até ele se deparar com uma casa abandonada. Parece com a casa dos meus sonhos. E o sonho inteiro foi vivido novamente. Em uma fração de segundos na sua mente, ele entrou. Quem sabe não encontraria a escada novamente. Mas ele também se lembrou agora. Nunca mais volte aqui, ou o mataremos. Será que valeria a pena tentar? Ele entrou na casa. Dessa vez, ela não parecia muito maior do lado de dentro do que do lado de fora. Era do mesmo tamanho. Um lugar apinhado de móveis velhos, sujos, com teias de aranha. Assim como ele tinha visto no seu sonho. Mas ele não viu uma escada que levava ao céu. Ele viu algo diferente. Ele viu em cima de uma mesa uma máquina estranha. Ele ficou intrigado, sem saber o que era aquilo. Parecia um dispositivo em arco e tinha duas varetas em formato de V. O que isso faz? Se perguntou Miguel. Toque nisso. Uma voz sussurrou no seu ouvido. Mate a sua curiosidade. O dispositivo nessa hora começou a emitir um som baixo, o que chamou a atenção do jovem, e ele parecia vibrar, fazendo o ar próximo se contorcer. Miguel estava vendo essa distorção. Ela se aproximou de um botão vermelho que estava na mesa. A distorção parou em cima dele. Aperte aquele botão. Novamente a voz lhe dando um enorme susto. Miguel então apertou o botão. Mas no exato momento em que fez isso, já começou a se arrepender. Sabia que não deveria ter feito aquilo. Por alguns segundos nada aconteceu. A máquina parecia estar captando energia. Depois de um tempo, um som estrondoso fez Miguel pular de medo no chão. As telhas da casa saíram voando, deixando um céu carregado à vista. Nuvens superpotentes estavam em cima da sala, carregada por raios poderosos que começaram a cair em cima da máquina, carregando ela de energia. Muita energia. Parecia circular em cima do jovem espíritos malignos, coisas de outro mundo. Ele não quis mais ver e fechou os olhos, esperando que aquele pesadelo terminasse. Uma alma pela outra. Ele escutou a velha dizendo as mesmas palavras que ele não queria ouvir. Só assim para se ter paz, Miguel. E uma luz muito forte, junto com um clarão, fez aquela casa abandonada na floresta desaparecer, junto com o jovem que estava ali dentro. Assim que Miguel abriu os olhos, estavam no mesmo lugar. Ele estava novamente naquela nuvem diferente. Mas dessa vez, o anjo apareceu.
e conforme ele tinha lhe contado nos sonhos, o matou com um golpe certeiro no pescoço, sugando em um instante toda a visão que existia em seu corpo, o condenando a vagar por dimensões inferiores pelo resto de sua vida. Aquele homem sempre teve uma aura mística, envolto em mistério desde o seu nascimento. Fora abandonado ainda bebê na frente de um mosteiro. Os monges o adotaram. Aprendeu a ler muito antes do que qualquer criança e já sabia fazer alguns cálculos. O mais incrível é que as pessoas diziam que ele possuía poderes de cura. Elas disseram que já viram ele ressuscitando um rato ou consertando a asa de uma pomba caída. Até onde isso é verdade, ninguém nunca pôde provar. A criança que andava com um ar imponente se tornou um monge. Na fase adulta, mantinha a sua importância e influenciava desde os maiores burgueses do país até o seu rei. Era o seu querido confidente, curandeiro e até o consultor nas guerras. Fazia uma mistura com algumas ervas que ele dizia ter o poder da vidência. As pessoas só viam as previsões que acabavam dando certo. As milhares erradas eram sumariamente esquecidas e empurradas para baixo do tapete. Equívoco ou erros da visão eram as respostas do monge, que na verdade nunca foi monge, mas não precisava contar isso para os outros. Ninguém precisava saber. Ser monge era um trunfo. Era um grande amante. Adorava as mulheres. Para se defender de alguém, o acusando de atos libidinosos, ele dizia que dormia com as mulheres como uma forma de as purificar, as livrar dos pensamentos pecaminosos. As más línguas falavam que ele fazia isso até com a esposa do rei, que era traído e não sabia de nada. O monge era poderoso mesmo. As pessoas comentando pelas cidades que na verdade ele tinha feito um feitiço no rei, e era ele quem mandava no país. O rei era apenas um fantoche controlado por aquele monge falastrão. Com a sua influência tão grande, ainda mais de alguém que veio do nada, ele acumulou uma porção de inimigos em todos os estratos da sociedade, desde os mais simples até os nobres, que se sentiam traídos por ele exercer um cargo tão alto. Logo esses nobres tramariam seu assassinato. Rasputin foi convidado para uma festa na alta sociedade. Era uma festa em sua homenagem. Os nobres queriam se desculpar pela hostilidade com ele. Sabiam que ele aconselhava muito bem o rei. O país estava passando por turbulências internas e externas, mas o rei estava se saindo muito bem politicamente. O monge sabia que era uma armadilha, mas ele não se importava. Era mais uma chance de poder mostrar o seu poder. Se deliciou com todas as bebidas que lhe foram oferecidas. Se lambuzou com todas as comidas caríssimas que lhe foram entregues. Ao final da festa, para o desespero de todos, ele se despediu e foi embora. Por dentro, seu corpo todo estava tremendo e pedindo ajuda. Ele sentia uma dor muito forte de cabeça, a ponto de ficar tonto. Cambaleou até uma casa distante, e um padre o acolheu. No dia seguinte, o padre mostrou para o famoso monge que não era uma invenção espetacular. Era possível ir para o futuro e também visitar lugares do passado, descobrir coisas sobre a vida ou o universo e tudo mais. Ao padre não era permitido essas viagens. Era preciso de alguém com sapiência e poder para usufruir da máquina. E o monge decidiu embarcar nessa jornada.
Os países ao redor estavam todos entrando em guerra, e as pressões sociais internas estavam se tornando insustentáveis. O rei andava de um lado para o outro sem saber o que fazer. Rasputin não estava mais presente. Ninguém sabia do seu paradeiro. Segundo boatos, ele havia sido envenenado. Deveria estar morto no fundo de um lago ou enterrado em algum pântano distante. Quando o rei foi fazer uma aparição pública para tentar acalmar os ânimos, nada estava dando certo. Os camponeses estavam revoltados e ameaçaram avançar em cima do exército que protegia o rei. Foi quando, no meio da multidão, surgiu Rasputin, segurando uma caixa de madeira na mão. Os camponeses se acalmaram. A aura misteriosa do grande monge foi o suficiente para isso. Chegando perto do rei, ele falou em seu ouvido que era para ele fugir do país, criar um plano o mais rápido possível, deixar algum camponês com sua família no seu lugar. Rasputin explicou que viajou no tempo e viu que essa mesma multidão faria uma revolução, tomaria o poder muito em breve e que assassinaria todo mundo da sua família. Assim que Rasputin desceu do púlpito, ele foi esfaqueado várias vezes nas costas por um homem infiltrado na multidão. Ele fora enviado para matar o monge. Rasputin cambaleou para longe. Os soldados logo perceberam e vieram ajudar o monge. Com a multidão agitada, ele conseguiu voltar para perto do rei e anunciar: "Eu sei o dia da minha morte, e ela não é hoje." Pouco depois, ele foi atendido por um médico. Quando estava recuperado, pediu para falar com duas pessoas: a esposa do rei e com o padre do mosteiro. Com a esposa do rei, ele se despediu, dizendo que a amaria para sempre, mas que ela teria que fugir para outro país ou morreria enforcada por uma turba enfurecida. Para o padre, ele entregou a caixa, pediu que ficasse em sua posse e explicou que essa caixa só poderia ser aberta 100 anos após a sua morte. Deixou isso bem claro. Ela seria passada de geração em geração e só seria aberta no futuro, nunca antes disso. O padre prometeu que obedeceria e levou a caixa embora. Pouco tempo depois disso, estourou uma rebelião. O povo tomou o poder e assassinou todos os nobres, incluindo o rei e a sua família. Na verdade, foram mortos camponeses no lugar da nobreza. Mas o que importa é que o reinado chegou ao fim. O povo estava agora no poder, e era isso que importava. O monge nunca mais fora visto. Desapareceu de uma hora para outra. Ele tinha essa mania. Anos mais tarde, apareceu um vendedor ambulante, vendendo partes do corpo de Rasputin, dizendo que tinha poderes especiais. No museu mais famoso do continente, estava a caixa que só poderia ser aberta 100 anos depois da morte do monge. Mas eles nunca puderam precisar quando que ele morreu. Então apenas contaram um ano após o seu desaparecimento. Nessa época, já existia televisão e internet, e o mundo inteiro estava de olho na misteriosa caixa de madeira. Se criou um clima de misticismo em cima da abertura da caixa. Montaram um mega evento para isso. E quando a caixa foi aberta,